O Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 1. Qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Pergunta 2. De onde se infere que há um Deus? Resposta. A própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Pergunta 3. O que é a palavra de Deus? Resposta. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Pergunta 4. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Resposta. Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus por sua majestade e pela pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de persuadi-lo completamente de que elas são realmente a palavra de Deus. Pergunta 5. O que as Escrituras principalmente ensinam? Resposta. As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Pergunta 6. O que as Escrituras revelam acerca de Deus? Resposta. As Escrituras revelam quem Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele os executa. Pergunta 7. Quem é Deus? Resposta. Deus é Espírito em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Pergunta 8. Há mais que um Deus? Resposta. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Pergunta 9. Quantas pessoas há na divindade? Resposta. Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Pergunta 10. Quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? Resposta. O Pai gerou o Filho foi gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Pergunta 11. De onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? Resposta. As Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto que só a Deus pertencem. Pergunta 12. O que são os decretos de Deus? Resposta. Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente, predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Pergunta 13. O que Deus decretou especialmente com referência aos anjos e aos homens? Resposta. Deus, por um decreto eterno e imutável,
unicamente do seu amor e para patentear a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória e, em Cristo, escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la. E também, segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável de sua própria vontade, pelo qual ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz. Deixou e predestinou os demais à desonra e à ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. Pergunta 14. Como Deus executa os seus decretos? Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho de sua vontade. Pergunta 15. O que é a obra da criação? Resposta: a obra da criação é aquela pelo qual Deus, pela palavra do seu poder, para si, fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Pergunta 16. Como Deus criou os anjos? Resposta: Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, poderosos e excelentes em conhecimento, para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome, todavia, sujeitos à mudança. Pergunta 17. Como criou Deus o homem? Resposta: depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de alma vivente, racional e imortal, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para a cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo, sujeitos a cair. Pergunta 18. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Pergunta 19. Qual é a providência de Deus para com os anjos? Resposta: por sua providência, Deus permitiu que alguns dos anjos voluntária e irremediavelmente caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso com todos os pecados deles para a sua própria glória, e estabeleceu os demais em santidade e felicidade, empregando-os todos conforme lhe apraz na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Pergunta 20. Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta: a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso, designando-o para o cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob o seu domínio e ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus e instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Pergunta 21. Continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, e por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Pergunta 22. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? Resposta:
havendo pacto sido feito com Adão como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Pergunta 23. A que estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? Resposta: essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Pergunta 24. O que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Pergunta 25. Em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? Resposta: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção de sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, e inclinado a todo mal, e isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. Pergunta 26. Como o pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade? Resposta: o pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade por geração natural, de maneira que todos os que procedem deles são concebidos e nascidos em pecado. Pergunta 27. Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? Resposta: a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. Pergunta 28. Quais são as punições do pecado neste mundo? Resposta: as punições do pecado neste mundo são ou interiores, como cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos, ou exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa e todos os outros males que caem sobre nós em nosso corpo, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Pergunta 29. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? Resposta: as punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem interrupção, no fogo do inferno para sempre. Pergunta 30. Deus deixa todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado Pacto das Obras, mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado Pacto da Graça. Pergunta 31. Com quem foi feito o Pacto da Graça? Resposta: o Pacto da Graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente. Pergunta 32. Como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? Resposta: a graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele, livremente, prover e oferecer aos pecadores um mediador, e a vida e a salvação por ele. Exigindo a fé como condição de interessá-los nele, promete dar o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar essa fé, com todas as demais graças salvadoras, e para os habilitar a praticar toda a santa obediência,
como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão a Deus, e como caminho que Deus lhes designou para a salvação. Pergunta 33. O pacto da graça foi sempre administrado da mesma maneira? Resposta: o pacto da graça não foi sempre administrado da mesma maneira, mas as suas administrações no Antigo Testamento eram diferentes das administrações no Novo. Pergunta 34. Como foi administrado o pacto da graça no Antigo Testamento? Resposta: o pacto da graça foi administrado no Antigo Testamento por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela Páscoa e por outros símbolos e ordenanças, todos os quais tipificaram o Cristo que havia de vir e eram, naquele tempo, suficientes para edificar os eleitos na fé no Messias prometido, por quem tiveram, ainda nesse tempo, a plena remissão do pecado e a salvação eterna. Pergunta 35. Como o pacto da graça é administrado no Novo Testamento? Resposta: no Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra e na celebração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. E assim, a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Pergunta 36. Quem é o mediador do pacto da graça? Resposta: o único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, no cumprimento do tempo, fez-se homem. E assim, foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. Pergunta 37. Sendo Filho de Deus, como Cristo se fez homem? Resposta: Cristo, o Filho de Deus, se fez homem tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da sua substância e nascido dela, mas sem pecado. Pergunta 38. Qual é a necessidade de um mediador ser Deus? Resposta: era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a esse povo seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Pergunta 39. Qual a necessidade de um mediador ser homem? Resposta: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e solidarizar-se com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Pergunta 40. Qual a necessidade de um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Resposta: era necessário que o mediador que havia de reconciliar o homem com Deus fosse Deus e homem, e isso em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus em nosso favor e que confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Pergunta 41. Por que o nosso mediador foi chamado de Jesus? Resposta: o nosso mediador foi chamado de Jesus porque salva o seu povo dos pecados. Pergunta 42. Por que o nosso mediador foi chamado Cristo? Resposta: o nosso mediador foi chamado Cristo
porque acima de toda medida foi ungido com o Espírito Santo, e assim, separado e plenamente revestido com toda autoridade e poder, para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de sua humilhação como no de sua exaltação. Pergunta 43. Como Cristo exerce as funções de profeta? Resposta: Cristo exerce as funções de profeta, revelando à Igreja em todos os tempos pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus, em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Pergunta 44. Como Cristo exerce as funções de sacerdote? Resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma vez em sacrifício, sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Pergunta 45. Como Cristo exerce as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas, para visivelmente o governar, dando a graças salvadoras aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Pergunta 46. Qual foi o estado da humilhação de Cristo? Resposta: o estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Pergunta 47. Como Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento? Resposta: Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento em ser desde toda a eternidade o Filho de Deus no seio do Pai, a quem aprouve no cumprimento do tempo tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Pergunta 48. Como Cristo se humilhou na sua vida? Resposta: Cristo se humilhou na sua vida, sujeitando-se à lei, a qual perfeitamente cumpriu, e lutando com as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades da carne, quer comuns à natureza do homem, quer as procedentes desta baixa condição. Pergunta 49. Como Cristo se humilhou na sua morte? Resposta: Cristo se humilhou na sua morte, porque, tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. Pergunta 50. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Resposta: a humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. O que, aliás, foi expresso nestas palavras: ele desceu ao Hades. Pergunta 51. Qual é o estado de exaltação de Cristo? Resposta: o estado de exaltação de Cristo
compreende a sua ressurreição, ascensão, o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Pergunta 52. Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Resposta: Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção da morte, pelo qual não era possível que ele fosse retido. E o mesmo corpo em que sofrera, com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida, tendo-se realmente unido à sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, por haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha poder sobre ela, e por ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa, como cabeça de sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar a sua ressurreição dos mortos no último dia. Pergunta 53. Como Cristo foi exaltado na sua ascensão? Resposta: Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregar o evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus, no fim de 40 dias, levando a nossa natureza e como nosso cabeça triunfante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, receber dons para os homens, elevar nossos afetos e preparar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. Pergunta 54. Como Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus? Resposta: Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser Ele como Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus Pai, tendo toda a plenitude de alegria, glória e poder sobre todas as coisas, no céu e na terra, em reunir e defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graças, e em fazer intercessão por eles. Pergunta 55. Como Cristo faz a sua intercessão? Resposta: Cristo faz a sua intercessão apresentando-se continuamente em nossa natureza perante o Pai no céu, pelo mérito da sua obediência e do seu sacrifício cumpridos na terra, declarando que a sua vontade seja aplicada a todos os crentes, respondendo a todas as acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de consciência, não obstante as faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça e assegurando a aceitação da pessoa e do serviço deles. Pergunta 56. Como Cristo será exaltado quando ele vier pela segunda vez para julgar o mundo? Resposta: Cristo será exaltado em sua vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá uma segunda vez no último dia com grande poder e na plena manifestação da sua glória, e na de seu Pai, com todos os seus santos anjos, com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus para julgar o mundo em retidão. Pergunta 57. Quais são os benefícios que Cristo adquiriu pela sua mediação? Resposta: Cristo, pela sua mediação, adquiriu a redenção juntamente com todos os demais benefícios do pacto da graça. Pergunta 58. Como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? Resposta: tornamo-nos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu pela aplicação deles a nós, que é especialmente a obra de Deus, o Espírito Santo.
Pergunta 59. Quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? Resposta: a redenção é aplicada e eficazmente comunicada a todos aqueles para quem Cristo a adquiriu, os quais são, nessa vida, habilitados pelo Espírito Santo a crer em Cristo, conforme o Evangelho. Pergunta 60. Poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo nem creem nele? Resposta: aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo nem creem nele não poderão ser salvos, por mais diligentes que sejam em conformar sua vida à luz da natureza ou às leis da religião que professam. Nem há salvação em nenhum outro senão em Cristo, que é o único Salvador do seu corpo, a Igreja. Pergunta 61. Serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à Igreja? Resposta: nem todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à Igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da Igreja invisível. Pergunta 62. O que é a Igreja visível? Resposta: a Igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares no mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Pergunta 63. Quais são os privilégios da Igreja visível? Resposta: a Igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e o governo especiais de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de desfrutar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça feitas por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo que nele crer será salvo, não excluindo ninguém que queira ir a ele. Pergunta 64. O que é igreja invisível? Resposta: igreja invisível é o número completo dos eleitos que foram e que serão reunidos em um corpo sob Cristo, o cabeça. Pergunta 65. Quais são os benefícios especiais de que desfrutam por meio de Cristo os membros da Igreja Invisível? Resposta: os membros da Igreja Invisível desfrutam por meio de Cristo da união e comunhão com Ele em graça e glória. Pergunta 66. Qual é a união que os eleitos têm com Cristo? Resposta: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o que se efetua em sua vocação eficaz. Pergunta 67. O que é vocação eficaz? Resposta: vocação eficaz é a obra do poder e da graça onipotente de Deus, pelo qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isso, ele, no tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando o entendimento deles de maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando a vontade deles, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Pergunta 68. Os eleitos são os únicos chamados eficazmente? Resposta: todos os eleitos e somente eles são chamados eficazmente, ainda que outros o possam ser, e muitas vezes sejam exteriormente chamados pelo ministério da palavra,
e tenham algumas operações comuns do espírito. Contudo, pela sua negligência e o desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca se chegam sinceramente a Jesus Cristo. Pergunta 69. O que é a comunhão em graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo? Resposta: a comunhão em graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação, na justificação, adoção, santificação e tudo que nesta vida manifesta a união com Ele. Pergunta 70. O que é justificação? Resposta: justificação é um ato da livre graça de Deus em favor dos pecadores, no qual Ele os perdoa, aceita e considera justos diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Pergunta 71. Como a justificação é um ato da livre graça de Deus? Resposta: ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, tenha prestado uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus em favor dos que são justificados, contudo, a sua justificação é de livre graça para eles, visto que Deus aceitou a satisfação de um fiador, a qual podia ser exigida deles, e proveu este fiador, seu único filho, imputando-lhes a justiça deste, e não exigindo deles nada para a sua justificação, senão a fé, a qual também é dom de Deus. Pergunta 72. O que é a fé justificadora? Resposta: a fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por eles convencido de seu pecado, miséria e da sua incapacidade, e das demais criaturas para restaurá-lo desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhe são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados, e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Pergunta 73. Como a fé justifica o pecador diante de Deus? Resposta: a fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são os frutos dela, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela, que lhe é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. Pergunta 74. O que é a adoção? Resposta: adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pela qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, então, sob o seu cuidado e suas dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Pergunta 75. O que é santificação? Resposta: santificação é a obra da graça de Deus, pelo qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, que aplica a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento, que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas no coração deles, e tendo essas graças de tal modo estimuladas, aumentadas e fortalecidas,
que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Pergunta 76. O que é o arrependimento que conduz à vida? Resposta: o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus, pela qual, ao reconhecer e sentir não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo pelos arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os abomina, que os abandona e se volta para Deus, com a intenção de andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência e esforçando-se para isso. Pergunta 77. Em que difere a justificação da santificação? Resposta: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo, elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercê-la. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. Aquela liberta todos os crentes igualmente da ira vingadora de Deus, e isso perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. Esta não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Pergunta 78. Como é que a santificação dos crentes é imperfeita? Resposta: a santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem neles e das perpétuas concupiscências da carne contra o espírito. Por isso, eles são muitas vezes arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais, e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Pergunta 79. Os crentes verdadeiros não poderão cair do estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Resposta: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito da semente de Deus que permanece neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Pergunta 80. Os crentes verdadeiros poderão ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação? Resposta: aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação, pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando ao seu Espírito que eles são filhos de Deus. Pergunta 81. Todos os crentes têm sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos? Resposta: os crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de conseguir a certeza da graça e da salvação, porque ela não pertence à essência da fé. E depois de desfrutá-la, podem senti-la enfraquecida e interrompida por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, eles nunca são deixados sem a presença e o apoio do Espírito de Deus, que os guarda de caírem em desespero absoluto. Pergunta 82. Em que tempo se realiza a comunhão em glória que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo? Resposta:
A comunhão em glória que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo realiza-se nesta vida e imediatamente depois da morte e é finalmente aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. Pergunta 83. Qual é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da Igreja Invisível desfrutam nessa vida? Resposta: aos membros da Igreja Invisível são comunicadas nesta vida as primícias da glória com Cristo, visto serem membros dele, a cabeça, e estando nele, têm parte naquela glória que na sua plenitude lhes pertence, e como penhor dela sentem o amor de Deus, a paz de consciência, a alegria do Espírito Santo e a esperança da glória. Do mesmo modo, o sentimento da ira vingadora de Deus, o terror da consciência e uma terrível expectação do juízo são para os ímpios o princípio dos tormentos que eles hão de sofrer depois da morte. Pergunta 84. Todos os homens morrerão? Resposta: sendo a morte imposta como salário do pecado, está decretado que todos morram uma vez, pois todos são pecadores. Pergunta 85. Sendo a morte o salário do pecado, por que os justos não são livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo? Resposta: os justos no último dia serão libertados da própria morte, e no ato de morrer, estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, embora morram contudo, vem isso do amor de Deus para os livrar perfeitamente do pecado e miséria, e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo em glória, na qual eles imediatamente entram. Pergunta 86. O que é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da Igreja Invisível desfrutam imediatamente depois da morte? Resposta: a comunhão em glória com Cristo de que os membros da Igreja Invisível desfrutam imediatamente depois da morte consiste em as almas deles serem aperfeiçoadas em santidade e recebidas nos mais altos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo, o qual até na morte continua unido a Cristo e descansa na sepultura como em seu leito, até que no último dia seja unido novamente à alma. Quanto às almas dos ímpios, elas são imediatamente depois da morte lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores, e o corpo deles fica guardado na sepultura como em cárcere, até a ressurreição e o juízo do grande dia. Pergunta 87. O que devemos crer acerca da ressurreição? Resposta: devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, justos e injustos. Então, os que estiverem vivos serão mudados em um momento. E os mesmos corpos dos mortos que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos pelo Espírito e em virtude da ressurreição de Cristo como cabeça deles, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele. E os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para a vergonha, como por um juiz ofendido. Pergunta 88. O que acontecerá imediatamente depois da ressurreição? Resposta: imediatamente depois da ressurreição acontecerá o juízo geral e final dos anjos e dos homens. O dia e a hora da qual homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Pergunta 89. O que acontecerá aos ímpios no dia do juízo? Resposta: no dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo e, sob clara evidência e plena convicção da própria consciência, terão pronunciada contra si a terrível, porém justa, sentença de condenação.
Então, serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com os seus santos e com todos os santos anjos, e serão lançados no inferno para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre. Pergunta 90. O que acontecerá aos justos no dia do juízo? Resposta: no dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra e ali abertamente reconhecidos e justificados. Se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente para sempre libertados de todo pecado e miséria, cheios de alegrias inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes, no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, por toda a eternidade. É essa perfeita e plena comunhão de que os membros da Igreja Invisível desfrutarão com Cristo em glória, na ressurreição e no dia do juízo.